Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Agora na Espanha, meio-dia e 19, no Brasil, 8h19 da manhã. Eu começo pelo nosso gráfico da banda de VWAP mensal, porque além de ter virado o mês, a gente promoveu a explosão ascendente dessa cunha triangular de caráter ascendente, com a aresta superior flat, a inferior com essa inclinação de 45 graus. Então agora a própria VWAP mensal ficou ligeiramente abaixo do patamar atual, da cotação atual da BTC. Então na virada, no momento da virada, a BTC estava em 17.060, 17.050, agora está 17.080. Ou seja, nesse momento a gente está desenhando a nova banda de VWAP mensal. Lembrando que a banda anteriormente à virada passa a ser uma referência. Normalmente, logo após a virada, aqui teve a virada, o preço rapidamente buscou o patamar anterior à virada, e é isso que vai acontecer. A gente rapidamente vai buscar esse patamar de 18.100 para depois acumular e criar verdadeiramente a nova banda. Esse é um padrão aqui, por exemplo, na virada do mês de setembro para o mês de outubro, para o mês 9, para o mês 10, a gente virou e rapidamente foi buscar o patamar anterior à virada. Aqui também, virou, rapidamente foi buscar, desceu, né, no caso, na virada do mês 10 para o mês 11, a gente virou e rapidamente foi buscar o patamar anterior à virada. É isso que vai acontecer. A gente agora rapidamente vai buscar 18 mil para depois criar efetivamente a nova banda de trabalho na banda de VWAP mensal. No diário tá bonito, a BTC tá migrando basicamente para a banda superior do canal de Keltner. As três linhas do canal agora estão emborcadas para cima. Na projeção, a nebulosidade avermelhada estreitou bastante, isso aqui já vai gerar uma bela nebulosidade esverdeada. O squeeze está avançando, está a uma barrinha de se criar uma bela amplitude ondulacional compradora. O MACD está fazendo ambas as exponenciais curta e lenta migrarem rapidamente para a banda superior da métrica, o que indica que os compradores estão retomando o controle da BTC. No intraday, a BTC está um reloginho suíço, bate na lower, volta para VWAP, bate na lower, trabalha, volta para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais, vou pegar um momento seguro aqui, lembrando que os sinais no mês de novembro tiveram um rendimento recorde, 98% dos sinais fecharam com lucro, o rendimento foi absurdo. Já vou fazer uma análise sobre a performance da sala de sinais no mês de novembro. E, gente, na seara fática, Sam Bankman-Fried quebra o silêncio, diz que a FTX está solvente, pasmem, mas não sabe explicar onde foram parar os bilhões de dólares que desapareceram. Ele está numa espécie de catarse existencial. E vejam como o Larry Fink, o CEO da BlackRock, a maior gestora de fundos do planeta, a BlackRock, para vocês terem uma ideia, eles gerem algo acima de 10 trilhões de dólares em fundos. Vejam como o Larry Fink vai evoluindo a sua opinião em relação à criptografia. Num primeiro momento ele já foi cético, lá por 2017, ele dizia que criptomoedas eram um forte indício de lavagem de dinheiro. Depois ele mudou, passou a se interessar fortemente por stablecoins, e a tecnologia subjacente, que é a blockchain, passou a ser objeto de interesse da BlackRock. E agora, recentemente, após o colapso da FTX, ele acredita que o mundo não tem mais como sobreviver sem a tecnologia blockchain. Ele diz que muitos players dessa indústria não vão existir em pouco tempo, mas não consegue ver a criptografia longe da sociedade. Segundo ele, a tecnologia subjacente tem o potencial de transformar o mercado financeiro tradicional, facilitar liquidações instantâneas e simplificar votações em assembleias de acionistas e até mesmo votações em democracias, independente de qual seja o tamanho das democracias. Ou seja, é nítida a evolução da opinião do maior gestor de fundos do planeta em relação à criptografia. E o fundador do Telegram,
O Durov afirma que vai criar, está criando já, anunciou a criação de uma carteira DEX e de uma exchange DEX conectada, linkada ao Telegram. Segundo ele, o colapso da FTX acelerou o desenvolvimento dessa necessidade DEX não custodial. Segundo ele, é preciso que os próprios usuários tenham a custódia das private keys, das chaves privadas dos seus ativos criptos. Como eu venho reportando aqui no canal, a FTX só foi a última, mas infelizmente não será a última CeFi a colapsar. Muitas outras CeFis vão colapsar. A cada ciclo a gente tem diversas CeFis colapsando. Portanto, a custódia outorgando a terceiros a private key não é o melhor caminho. Muitos holders que deixam seus ativos criptos em CeFis não vão surfar a mega onda de prosperidade que vem lá na frente. E Elon Musk é advertido pela União Europeia para manter a propaganda de Vladimir Putin fora do Twitter. Segundo um oficial da União Europeia, a sua teoria libertária de desinformação no Twitter não se aplica à União Europeia e ele pode sim levar uma multa pesada se não controlar o nível de desinformação propagado pelo Kremlin dentro da sua plataforma. E os bilhões desaparecidos da FTX permanecem um mistério após Sam Bankman-Fried quebrar o silêncio. Ele disse de forma bizarra, tá na capa da Bloomberg, gente, ele disse de forma bizarra que considera a FTX solvente, mas ele não sabe dizer para onde foram os bilhões desaparecidos na falida FTX. É bizarra a entrevista que ele deu, é um misto de catarse com negação, ou seja, ele parece que ainda não entendeu a realidade do que está acontecendo. E a União Europeia diz que seria preciso criar um tribunal especial para o julgamento dos crimes russos na Ucrânia, mas a ideia, apesar de soar como uma efetiva uma efetividade na justiça contra os criminosos de guerra russos, o fato é que eles acham muito difícil levar a julgamento num tribunal de exceção os criminosos de guerra russos, justamente porque a própria União Europeia é signatária de tratados que criariam sérios empecilhos à criação desse tribunal de exceção. Mas a legislação atual torna também muito difícil a criminalização desses oficiais russos responsáveis por uma série de crimes de guerra na Ucrânia, praticada por oficiais russos. Mas enfim, fica esse imbróglio, essa tensão russo-ucraniana só vai aumentando, o BTC vai migrando forte em direção a 18 mil dólares. É muito provável que aqui a gente forme um pullback em 18 mil e aí a gente exploda para estressar a upper da nossa banda de VWAP mensal e buscar justamente aqueles dois cumes que vão significar a nossa resistência mais imediata nessa movimentação impulsiva que a gente está protagonizando. O DXY, como eu avisei para vocês, criou já um candle aqui no mês de dezembro bizarro, quase um Morobuzu de queda que vai levar o DXY para um patamar próximo a essa acumulação aqui, um pouco abaixo talvez de 100, 99, 100. É muito provável que o DXY caia até esse patamar e a queda do DXY em direção a 100, talvez até 99, vai levar a BTC para algo próximo de 30 mil dólares. Quem viver verá, daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.